Olá, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui nos meus trabalhos matinais, né? Eu que já trabalho com a rede há tantos anos, fico aqui me perguntando como é que vocês estão recebendo feedback de algumas colegas que estão para ficar loucas, tentando entender como é que se faz atividades remotas na educação infantil. Em meio às críticas, em meio às desilusões, em meio à vontade de fazer algo espetacular sem conseguir, em meio a esse desejo constante que a gente tem de fazer educação infantil de qualidade no nosso país, fica a obrigação, né, implantada por rede, de que a gente faça o melhor que a gente pode fazer. E o que é o melhor a se fazer nesse momento? Vamos lá? Vamos pensar, eu estava aqui trabalhando, porque professor é assim, é trabalhando e tendo ideias, né? Nosso site chama Ideia Criativa, talvez por isso. Porque a gente está trabalhando, mas a gente está tendo outras ideias e tem que jogar essas ideias no ar para que outras pessoas possam ter acesso a essas ideias, né? O período é difícil, é exaustivo, é cansativo, a gente não tem lá muita habilidade com ensino remoto e tudo mais. O que a gente pode estar fazendo nesse momento para poder auxiliar as famílias, né? Já que a orientação do Conselho Nacional da Educação é mais que a gente envie sugestões que os pais possam utilizar em casa, né? E que possa estimular os seus filhos. A gente tem aí uma problemática, uma pequena problemática, que é a questão dos pais e das mães estarem reclamando muito, porque não aguentam mais, porque também estão exaustos, né? E a gente fica se perguntando qual a qualidade do material que a gente está enviando, quais são as propostas que a gente está enviando, será que é só uma vontade das pessoas? Será que é só, não quer fazer, não liga para o filho? Eu acredito que não. Eu acredito que assim como a gente, as pessoas elas tenham dificuldades, elas também estejam exaustas. A gente está falando de mães, de mulheres, né, de mães trabalhadoras que nesse momento estão muitas vezes sem saber o que é que vai ser de futuro, né? O que é que a gente vai conseguir fazer, como é que a gente vai fazer, de que forma que a gente vai fazer isso aqui, né? Como é que a gente vai alimentar os nossos filhos? Então, primeiro partir desse entendimento de que do outro lado tem uma outra pessoa como a gente. Aí o que é que eu estava pensando aqui? Eu estava pensando da gente observar o mundo em que a gente viveu, né? E tentar fazer uma ponte entre esse mundo que a gente viveu e esse mundo que a criança está vivendo hoje. Estou falando do eu criança, do você criança, né? Eu estava aqui de boa e de repente me veio uma musiquinha, aquela musiquinha da Xuxa, do Sapo Pula Pula, não sei se vocês lembram. O Sapo Pula Pula entrou lá na minha casa e tal. Eu adorava a música do Sapo Pula Pula, 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 pula e faz firula, né? E a gente sabe que na nossa época a gente era muito bombardeado, quem tem aí perto dos 40 como eu, nós éramos muito bombardeados por tudo que era produto de infantil. Não tinha legislação, não tinha nada que fizesse com que as pessoas tivessem um olhar mais crítico para essa questão do consumo infantil. Então tinha muita música infantil na época que a gente era criança, que a gente entrou pela adolescência, né? Se fazia todo um trabalho voltado para isso. E para o consumo mais ainda. E aí o tempo foi passando e as mães que a gente tem hoje, qual a idade dessas mães e o que é que elas viveram nessa infância? O que é que a gente pode estar fazendo? Porque nesse momento de uma agonia constante, quando eu me pego lembrando da minha infância, quando eu me pego pensando nas músicas da minha infância, me acende uma esperança, né? Eu lembro de mim criança, eu fico feliz e eu começo a cantar pela casa, né? Que o sapo pula, pula e faz firula. Inclusive dá vontade de pular, a gente pula também, a gente também faz firula e a gente pensa, nossa, se eu tivesse uma criança pequena agora, nesse momento, eu estivesse ouvindo uma música de quando eu era criança e lembrando de como ser criança é gostoso, é divertido, talvez eu conseguisse, sabe? Retirar um pouco desse peso que a gente está vivendo nesse mundo novo que se coloca para a gente e eu conseguisse pular com essa criança, correr, saltar e fazer tantas outras atividades que são experiências mesmo para a educação infantil. Então eu acho que a gente partir do ponto que a gente entenda essa mãe trabalhadora, né?
a idade dela e o que é que ela via, fazendo o mesmo trabalho de pesquisa, o que é que você assistia quando você era criança, né? Quais eram as brincadeiras que você brincava quando você era criança, para que a gente faça esse resgate e a gente traga as mães de hoje, mais tecnológicas, a um ponto de onde a gente vivia uma infância em que as mães e os filhos, eles interagiam nesse sentido de falar. Em algum momento, na minha infância, eu brinquei disso que você está brincando agora. O mundo de hoje, ele vai mudando numa velocidade incrível, uma velocidade sem tamanho. A gente não tem nem noção de como o mundo das crianças, ele muda rapidamente, de uma maneira absurda, e o nosso mundo ele não mudava. O nosso mundo ele mudava a passinho de tartaruga. Então a gente às vezes não consegue acompanhar essas mudanças. As mães não conseguem acompanhar essas mudanças, os professores não conseguem acompanhar essas mudanças. E aí a gente fica pensando, como é que a gente faz a ponte, como é que a gente liga a nossa infância à infância das nossas crianças? E como é que a gente faz a ponte e liga a infância das mães e dos pais à infância dos filhos deles, sem, contudo, desconsiderar o mundo de hoje, a forma como ele vive, né? Promovendo diálogo, promovendo interação, promovendo alegria, promovendo brincadeira. A educação infantil busca da gente é isso, que a gente se reinvente, que a gente esteja constantemente trabalhando a favor da infância, trabalhando para melhorar, para que a infância das crianças sejam infâncias de qualidade. E infância de qualidade nesse momento não é ficar sentado em frente de uma tela assistindo a professora falar durante 2 horas, 3 horas, durante 4 horas. Infância de qualidade é a infância onde tem brincadeira, onde tem alegria, onde tem interação, né? Onde tem saltar, pular, correr, se divertir, né? Tá em contato com seus amigos e contato com sua família. Como nesse momento, contato real com os amigos é uma coisa impossível, a gente tem esse contato real com a família. E é preciso chamar a família para isso, para que eles promovam brincadeiras, contações de história. Eles que têm que promover. Não é eu, professora, que estou promovendo. Eu estou, como professora, propondo. Eu estou sugerindo. Eu estou orientando. Eu estou trazendo ideias. E todo o resto vai partir do ponto em que a família precise entrar em contato com o próprio filho, em que a família passe a entender a importância deles nesse momento, para que a criança ela se desenvolva, né, fisicamente, mas que ela esteja também bem emocionalmente. É uma função do papai, é uma função da mamãe. O professor, nesse momento, ele cumpre apenas uma normativa, né, de secretarias, né, de sistemas de ensino. Ele cumpre uma normativa, porque o professor, de fato, que estudou os documentos, que vem acompanhando essa evolução das diretrizes, da Base Nacional Comum Curricular, é um professor que entende que não dá para fazer educação de qualidade online para bebês, para crianças pequenas. A gente pode fazer, indicar o que os pais podem estar fazendo para que exista essa qualidade. Eu abri um vídeo aqui, fazer uma contação de história, cantar uma música, conversar com os meus alunos por alguns minutos. Isso isso pode auxiliar no desenvolvimento das atividades que ele vai fazer em casa. Tão somente vai auxiliar na qualidade daquilo do dia dele, mas não vai auxiliar no desenvolvimento físico, no desenvolvimento motor dele, se essas propostas que você envia para casa não forem abraçadas pela família. Não adianta a família colocar o filho na frente do PC, na frente do celular, para ver a professora falar durante um tempo, porque essa criança está 24 horas por dia em casa. 20 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo, não vai fazer com que essa criança se desenvolva da maneira que ela se desenvolveria em interação e em brincadeira, passando por todos os processos ali dentro de um centro de educação infantil, socializando, correndo, explorando. Isso precisa ser feito em casa. E os pais precisam entender nesse momento qual é, de fato, a função da educação infantil, do centro de educação infantil. É promover desenvolvimento
é promover na criança esse desenvolvimento integral, que não é feito, sabe, separadamente, só a família ou só a escola. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se a gente tivesse de casa aí um papai e uma mamãe que enviasse o filho para a escola e falasse: olha, o meu filho, ele é assim, 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 assado. E quando chegasse na escola, a gente desconsiderasse tudo que essa criança é, tudo que essa mãe falou, tudo que esse pai falou e fizesse exatamente de acordo com aquilo que a gente acha que deve fazer, atropelando os desejos das crianças, atropelando a questão de como ele interage com a família. É por isso que a gente precisa entender as questões das adaptações no início de ano e a necessidade de se ter essa conversa, esse diálogo com a família. Por que a gente precisa perceber isso? Porque, de repente, tem uma criança que lá em casa, ela tem a naninha dela, né? Ela tem aquele cobertorzinho que ela anda sempre junto. É um objeto que ela ama, né? Que para ela é de muita importância. E, de repente, chega na escola, o professor pega, olha para aquele objeto, toma da mão da criança, coloca num canto, desconsiderando tudo que a mãe falou, tudo que o pai falou. Por quê? Porque aqui eu faço do meu jeito, né? E não funciona. Se a escola não anda em parceria com as famílias, não funciona. A gente tem visto uma série de provocações de professores em relação aos pais, nesse momento. É um momento que alguns professores, obviamente, estão indo à forra. Estão dizendo: vocês não acham que eles são os anjinhos? Aí os anjinhos que estão aí. Quando não é momento, no meu entendimento, apesar de todo mundo ter direito a expressar o que quiser, inclusive as suas dores, cada um faz da maneira que quer, no meu entendimento não é momento de provocação, é momento de a gente aproveitar a oportunidade e chamar para junto, e chamar para perto, e conversar e dialogar. Então, papai e mamãe, qual é a idade desse papai e dessa mamãe? No mundo que ele estava vivendo, o que se promovia em relação à cultura infantil? O que essa criança, o que essa mãe, que esse pai cresceu vendo, cresceu fazendo? Quais eram os desenhos que ele gostava? Quais eram as brincadeiras da escola? Quais eram as músicas infantis que se cantava? E a partir desse entendimento, chamar os pais a um espaço de infância. Porque quando você promove o retorno da pessoa, seja o seu ou do outro, à infância, você leva essa pessoa a um espaço em que ela pode entender melhor o filho dela. Né? A gente se perde na caminhada, a gente se perde no dia a dia, a gente se perde nos nossos trabalhos, nas nossas funções, a gente se perde, a gente perde os nossos filhos muitas vezes perto ali, entre os 8 até a adolescência. Por quê? Porque a gente não consegue mais se enxergar nesse espaço, a gente não consegue enxergar o eu criança. Então tem aquela frase máxima que a gente sempre falava quando era adolescente, quando era criança. Eu nunca vou usar essa frase. Qual é a frase máxima? Ah, mas no meu tempo não era assim. Ah, mas no meu tempo se fazia diferente. Ah, mas no meu tempo existia mais moralidade. Ah, mas no meu tempo não tinha essa sem-vergonhice. Tudo isso, muitas pessoas que hoje usam essas frases falou, né, ouviu dos seus pais. E se prometeu que nunca falaria para os seus filhos. Então eu vejo muita gente fazendo leitura de que no meu tempo, quando passava o show da Xuxa, não tinha esse tipo de safadeza. Quando a gente ouvia coisas absurdas sendo cantadas no show da Xuxa, sendo cantadas na Angélica. Por quê? Porque a gente se cerca desse universo de adulto e desses moralismos e desses falsos moralismos que vão nascendo a partir do nosso crescimento, que às vezes eu acho que não é nem um crescimento nesse sentido, porque a gente acaba romantizando o passado, esquecendo o que a gente viveu, né? A gente pega isso tudo e esquece que a criança está imersa numa cultura que às vezes não é uma cultura que é minha hoje. Por quê? Porque o mundo está mudando de uma forma absurda e assustadora. A criança tinha um PlayStation 1, passou por 2, por 3, por 4, e a gente na nossa época tinha aqueles bonequinhos pulando, né? No máximo um Super Mario, que a gente já achava que era algo extraordinário, e hoje você já vê um videogame que praticamente a criança está dentro da tela. Então, o mundo está mudando numa velocidade assustadora, e eu acho que resgatar o que você foi quando criança vai te ajudar a se aproximar da criança. Obviamente, não querendo pegar o seu mundo e implementar no mundo da criança, a proposta não é essa.
A proposta é que quando você entre nesse universo infantil da sua infância, você passa a entender que essa criança é um ser, né? De acordo mesmo com os documentos, para que você entenda o documento. É um cidadão, é um ser de direito, ele pensa, ele sente, ele age, ele tem as preferências dele. Ele quer brincar disso, ele quer fazer aquilo. E não cabe a mim, professora, e nem ao pai, impor uma brincadeira, mas dialogar sobre as nossas brincadeiras, sobre como a gente fazia, chamar para perto. Nós éramos crianças, e quando nós éramos crianças, os nossos avós, os nossos pais contavam histórias de quando eles eram crianças. E apesar de serem coisas muito distanciadas daquilo que a gente estava vivendo naquele momento, para a gente eram coisas legais de ouvir. Por quê? Porque partia dessa interação, desse contato entre o eu e o outro. Partia de que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a tia, eles estavam tendo interesse em nos contar uma história deles, uma história de vida deles, como é que eles viveram, o que eles fizeram. E isso é resgatar parte da história dos papais, das mamães, dos avós. Isso é promover para a criança momentos extremamente importantes de conhecimento, né, da sua família, do seu meio, né, de onde ela veio, quem foram essas pessoas, como elas brincavam, como elas dançavam, como elas viviam a vida. E isso é de uma importância que muitas vezes a gente não dá. Muitas vezes a gente dá muita importância em mostrar a letra A para a criança, mas a gente não dá importância para a criança conhecer como é que o pai e a mãe se alfabetizaram, qual escola eles frequentaram, como era naquela escola, que dores eles passaram, que muitas vezes a criança está passando hoje. É levar o pai e a mãe, e você, professor, professora, e até esse espaço de você, criança, de você na escola. O que eu gostava na escola? De repente a gente cresce, vira adulto, e a gente diz assim, mas eu deveria ter levado a escola mais a sério. Educação infantil é para ser levada a sério, mas é para ser levada a sério não em mecanizar o ensino, em fazer propostas que sejam... a criança tem que ler agora, ela tem que escrever agora, ela tem que fazer conta agora, não. É levar a sério no sentido de entender que para a criança escrever, ela precisa ter essa musculatura da mão bem preparada. E ela não tem aos 3 anos, ela não tem aos 4 anos, a menos que ela seja constantemente estimulada pelo papai, pela mamãe, né? Existem crianças que não conseguem desenvolver na questão da leitura com a facilidade, e outras crianças que conseguem com 4 anos de idade. Gi, mas qual é a diferença? A diferença é o estímulo. É essa a diferença. A diferença é o tratamento que mamãe e papai deram em casa. Não no sentido de mecanizar o processo, mas no sentido de brincar, de correr, de saltar, de pular, de escutar, de trabalhar coisas simples do dia a dia que ajudam no desenvolvimento da coordenação motora ampla, da coordenação motora fina e tudo mais, da memória visual. Então, o que acontece? Acontece que à medida que você vai, que chega um aluno, uma criança, educação infantil não é aluno, é criança, que chega uma criança na educação infantil, e essa criança já consegue ter um trabalho com a mão que requer uma certa destreza que você muitas vezes não vê numa criança de 7 anos, pode ter certeza absoluta que essa criança em casa é uma criança estimulada. É uma criança que brinca com diversas coisas. É uma criança que faz diversos movimentos. Não é uma criança que está parada, trancada num canto. Eu costumo falar de uma criança de 4 anos de idade, 3,5 para 4 anos de idade, numa creche em que eu estava observando, e essa criança, ela não se reconhecia no espelho. Ela era a criança mais bem asseada. Era limpa, era bem arrumada, sabe? A mãe, inclusive, ia para a escola, sentava-se, ficava o tempo inteiro sentada, até sair. Com aquela super proteção, a criança não podia brincar, não podia correr com os coleguinhas, e a mãe gostava que as atividades, gostava mais da professora que fizesse aquela atividade
né? Parada, mas essa professora é melhor porque consegue manter o controle, consegue manter as crianças sentadas. Só que o que acontece? Acontece que todas as outras crianças reconheciam a sua imagem no espelho, sabiam, de certo modo, já conseguiam ter um entendimento do seu esquema corporal, e a criança quietinha, bonitinha, sentadinha, asseada, limpinha, que não brincava, não sabia nem quem era ele no espelho. Então, existe toda uma preocupação nesse momento em que a criança não perca em conteúdo, quando a gente deveria estar com uma preocupação maior em dialogar com esses pais, né? E ensiná-los de maneira prática, mais uma escola para pais do que qualquer coisa, ensiná-los de uma maneira prática e objetiva qual a importância dos estímulos, das interações e das brincadeiras na educação infantil. E você não faz isso sem trazer papai e mamãe para o espaço da infância, e você não faz isso se você mesmo não se enxerga criança. Porque se você não se enxerga criança, você não se enxerga aos 4 anos de idade, aos 5 anos de idade, se você não se enxerga, você não enxerga mais nada. Você está promovendo um ensino da forma que você se lembra quando era adolescente. E isso não é adequado para uma criança pequena. Se enxergue criança pequena, o que você gostaria de estar fazendo nesse momento enquanto criança pequena, com 4 anos de idade, com 3 anos de idade, sentada na frente de uma tela, com a sua mãe lá na cozinha fazendo comida, e você escutando uma professora que está distante de você? Ou você gostaria de escutar um pouco essa professora, escutar um pouco os seus colegas, mas ter um tempo de qualidade com a sua mamãe, com o seu papai, com os seus irmãos na sua casa, né? Então, enquanto a gente não se enxerga criança, a gente não promove para a criança uma educação infantil, uma educação na primeira infância de qualidade. Beijinho, ó. Até mais.